Bora começar mais um estudo para a semana corrente. A gente está entrando na última semana do mês de outubro para iniciar o mês de novembro. Essa última semana promete muita volatilidade, né? A gente tem muita notícia importante aí, muita coisa importante que movimenta o mercado. Então a gente tem que tomar cuidado aí no que a gente vai executar ao longo da semana. Então para isso vamos iniciar aqui o nosso planejamento semanal, beleza? Começando como sempre, com o gráfico semanal do índice Bovespa, né? A gente tem aqui, a gente tinha feito um mapeamento, eu exibi meus estudos anteriores, que caso o mercado rompesse a máxima da semana anterior, ele tenderia a vir buscar primeiramente a região de 145, alguma coisa no diário, e para caso passasse, vir na casa dos 147 mil, e foi o que o mercado fez. Então, a gente segue numa expectativa altíssima para o mercado, né? A gente entra agora, essa última semana, num monte de temporada de balanço lá fora nos Estados Unidos. A gente vai ter definição de taxa de juros, que tem sim uma expectativa de poder cortar juros. Isso tenderia também a trazer mais fluxo para o mercado de renda variável, né? Então, a priori, todos os estudos feitos aí com expectativa de renovação de máxima semanal e vim buscar região de topo histórico foram confirmadas. Então, para a próxima semana, né, a gente tem duas possibilidades. Ou o mercado segue no movimento e busca romper a máxima histórica, e aí ele vai buscar a região que a gente tinha mapeado dos 151 mil pontos, né? E aí ele tenderia a vir buscar essa região, beleza? E a gente iniciaria também a última semana, fecharia a última semana de outubro, iniciando a última semana de novembro com a confirmação, né, das expectativas de rally de alta. A gente tá, pessoal, né, num cenário macroeconômico com corte de juros mundial, numa possibilidade muito grande de iniciar um bull market bem semelhante de 2016. Então a gente tem que ficar bem de olho nas oportunidades do mercado e devagarzinho o mercado está se movimentando, né? Cada dia que passa aí ele vem renovando máximos, renovando os topos históricos. Então dos estudos feitos para o Ibovespa não muda nada, a gente precisa de romper a máxima da semana anterior, né? A gente testou o topo histórico anterior, segurou nas médias e no topo histórico e rompeu. Então, o que desconfiguraria esse movimento seria exatamente a perda da mínima da semana anterior, um pouquinho para baixo aqui, né? Então, se a gente perdesse essa casa dos 140, 139.800, a gente formaria uma reversão de movimento, que até agora não tem nada indicando para isso. A gente precisa de acompanhar no dia a dia aí para ver o que o mercado vai mostrar para a gente. Beleza? Então, expectativa para essa semana segue continuação do movimento. Vamos olhar dentro do dia, né? Dentro do dia, o mercado ele veio testar a região de topo que a gente comentou, né? De topo anterior, segurou nas médias do semanal, né? E rompeu. Testou aqui inicialmente, até com o candle nesse dia negativo aqui, ele testou a casa aqui dos 145 mil pontos, chegou perto, né? E depois ele rompeu, tá vindo testar topo histórico. Então, expectativa, né, para a semana caso o mercado venha corrigir, o ideal é que ele venha no máximo até a retração de 50 desse movimento aqui na casa dos 143 alguma coisa, né? Pode ser que ele faça isso para vir romper, né? Faça um movimento nessa linha sim, ok? Ou então ele dá uma descansada de lado para romper a expectativa que, que o mercado vem mostrando para a gente aí. Teve 3 dias seguidos de alta, né? Então pode ser que o mercado dê uma descansada aí para ganhar impulso e aí romper essa máxima para buscar aquela região que a gente falou, ok? Então, caso o mercado resolva corrigir, a gente tem que ficar de olho nessa região aqui do 143, que foi até um refúgio, né? Que o mercado tentou jogar para baixo e ele recusou. Então, muita gente que frustrou na expectativa de jogar o movimento para baixo, né? Ficou preso aqui nesse movimento. Ok? Então, a gente vai ver é isso. Falando do dólar. O dólar, pessoal, a gente fez todos os estudos, mapeamos os alvos, estamos com a expectativa
estávamos, né, com uma expectativa altista para o dólar, com essa barra aqui. Deixa eu voltar para o semanal, né, começar pelo semanal, ocultar esses estudos. Estávamos com a expectativa semanal para o dólar, porque ele caiu, né, 3 semanas seguidas, segurou na média de 200 períodos, ou seja, 200 semanas para trás, fez um candle positivo, rompeu o máximo, marcou um fundo, deu uma pancada para cima. Então a expectativa é que, caso, se aparecer, eu vou até ocultar, deletar e faço de novo, não tem problema não. Que caso ele rompesse a máxima daquela pancada que ele deu, que foi uma barra de 172 pontos, deixa eu deletar tudo aqui, é uma barra de ignição em cima de uma média, né, de 200 períodos na semana. Então são barras que têm uma taxa de assertividade bem alta ali, na casa de 80%. Só que o mercado não rompeu, né? Então na semana seguinte ele caiu e na semana seguinte ele caiu, né? Então isso começa a trazer um pouco de frustração para quem estava com essa expectativa, que inclusive eu estava com essa expectativa, ele romper essa barrona que ele fez aqui. Então, não aconteceu esse movimento. A gente teve, a gente teve aqui 9 dias de correção, né? E essa semana a gente vai ter taxa de juros, definição de taxa de juros nos Estados Unidos, que tende a trazer volatilidade. O que eu tenho para falar sobre o dólar? Para esse movimento não terminar de se frustrar, a gente precisa que já no início da semana a máxima de sexta-feira aqui seja rompida, né? Até porque a gente chegou numa região aqui que hoje virou um suporte, antes era uma resistência, o mercado ficou brigando aqui vários dias, né? Que é exatamente próximo à média de 200 períodos do semanal que a gente falou, né? Então ele chegou aqui. O que a gente precisa? A gente precisa que logo, já no início da semana, o mercado panque para cima aqui. Qual que é o ponto? A gente tem taxa de juros na quarta-feira, né? Caso o juros reduza, pode gerar sim, né? Vai gerar volatilidade, né? Pode gerar sim algum ruído no mercado. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz, né? Até porque o mercado pode se movimentando na antecipação do corte de juros e depois que o juros se confirmar cortando ou até mantendo igual, o mercado do dólar pode tomar um rumo mais definitivo. Ou seja, cautela. Em resumo, o dólar precisa no diário aqui romper essa máxima, e se por acaso ele perder essa mínima aqui, ele muito provavelmente deve vir buscar essa região de fundo, que é o fundo semanal, que é o fundo semanal, né, que a gente está com a expectativa que não se perderia mais ao longo do resto do fim do ano. Porém, né, o mercado vai dando as cartas, a gente vai observando que a expectativa está sendo frustrada, né? A gente está indo para 10 dias de uma expectativa que a gente estava lendo aqui, não só a gente, mas vários players. Então, à medida que o tempo vai passando, a expectativa não vai se confirmando, isso vai gerando frustração e o pessoal vai saindo das posições. Beleza? Então é isso que a gente tem para fazer o estudo aqui do índice Bovespa e do dólar, sempre na ótica semanal, depois diário, beleza? Essa semana agora a gente tem que ter um pouco mais de cautela, tá? A gente vai ter definição de juros nos Estados Unidos, a gente vai ter na quarta-feira balanço Santander, balanço do Bradesco, quinta-feira balanço da Vale. Então a gente tem nos Estados Unidos uma pancada de balanço. Então é, isso gera ruído no mercado, né? Então cuidado com quem for tomar posição, ainda mais com alavancagem ou querer ficar também tomando posições com risco altamente exposto. E quem já está nas operações em aberto, conduzam seguindo o plano, beleza? É, Espero poder ter contribuído com vocês. Me acompanhem aqui, se inscrevam no canal, deixem seu like para eu trazer mais conteúdos para vocês aí sobre o mercado. Beleza? Valeu, um abraço. Fiquem com Deus.